Graça e paz, querido jovem. Vamos começar nosso primeiro curso de 2021. Se anime aí, estamos acelerando. Nosso primeiro curso chama-se Segredo de Gigantes. Há uma verdade por trás de todo grande homem e mulher das páginas da história bíblica. Ensinamentos profundos, chaves, significativas demais para serem esquecidas. Mas vamos lá. Qual o nosso gigante de hoje? Quem mais poderia ser? Uma mulher corajosa, uma mulher estrategista de primeira, uma mulher sem medo da morte, alguém que dividiu a história, alguém que entendeu a diferença sutil entre bênção e favor de Deus. De quem estamos falando? Ora, Esther, a voluntariosa rainha da Pérsia. Como assim, voluntariosa? Calma, não criemos pânico. Vamos passo a passo. Esther apresenta 3 pontos chaves e nós precisamos deles: assimilação de sua posição em Deus, jejum estratégico, oração determinante. Vamos para a palavra, ela sempre será nossa bússola no caminho. Abre aí a palavra em Esther 4, 11 a 16. A palavra de Deus diz assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão a sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamado para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecerá. E quem sabe, se para tal tempo como este chegastes a este reino? Então disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Vamos lá. Primeira parte: a assimilação de sua posição em Deus. Esther era rainha, deveria observar e aceitar as cobranças de uma rainha. Primeiro, Esther era rainha, então seus movimentos influenciavam muitas pessoas para o bem ou para o mal. A omissão em níveis maiores gera consequências mais danosas do que nos primeiros dias de fé. Terceiro, devemos agir de acordo e à altura do lugar ou nível que já chegamos em Deus. Erros na imaturidade são pesados de uma forma, na maturidade e com maior consciência são pesados de outra. Devemos aceitar as cobranças do nível que estamos, nos sujeitar às exigências do lugar em que já chegamos. Devemos estar dispostos a suportar a responsabilidade das posições que já alcançamos em Deus. Esther era rainha, uma posição estratégica, mas isso não veio do nada. Antes, foi consequência de longo preparo. Esther 2:9 diz que a moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Observe os detalhes. Veja que Deus a preparou para o posto. Na nossa vida cristã é da mesma forma. Somos preparados pelo Espírito Santo para o nosso chamado e para o nosso ministério. Começamos desde o leitinho morninho até chegarmos às sublimes revelações em Deus. Tenha certeza de algo: Deus jamais coloca bebês para exercer governo em seu reino. Portanto, quando determinadas situações chegam em nossa vida, determinadas cobranças chegam, jamais devemos olhar para a grama do vizinho e ficar com inveja de sua folga, de seu tempo sobrando, de suas pouquíssimas cobranças e responsabilidades. Será que o vizinho ou o jovem ao seu lado já recebeu tudo que você recebeu? Será que ele já teve a mesma oportunidade de receber tratamento especial, específico, receber grande investimento? A palavra de Deus diz em Lucas 12:48: a quem muito foi dado,
muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, o que Esther nos ensina neste primeiro ponto? Nos ensina que devemos viver à altura de nosso chamado. Agradecer pelo conhecimento e investimento não é filosofar ou falar um monte de palavras bonitas, nada disso. A verdadeira gratidão é viver de forma compatível com aquilo que recebemos de Deus. Se por um lado Deus lhe aperfeiçoa a cada dia, por outro, você deve viver como alguém aperfeiçoado. Parece lógico e simples na teoria, mas esta não é a máxima dos dias atuais na Igreja de Cristo. Muitos se comportam exatamente como um certo grupo sem visão da nova posição que acabavam de receber de Cristo. Vejamos, que grupo é esse? Lucas 17, 11 a 19 diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos seus sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eita, eita, hein? Quem será que somos nessa história? Um dos 9? Ou aquele que reconheceu tudo que Cristo fez por ele e voltou? Vamos para o segundo ponto. Segundo ponto, jejum estratégico. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais, por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. Observe a sabedoria e prudência de Esther. Ela não foi de qualquer jeito ao encontro do rei. Antes, se preparou através do jejum, numa santa estratégia. Muitos cristãos menosprezam o mundo espiritual, achando que trata-se de uma guerra tola e cheia de confetes. Certa vez até ouvi uma triste pregação que lamento muito, onde o pregador dizia que os demônios são tão burros que nem sabem ler placas em uma cidade. Será que são tão ignorantes assim mesmo? A palavra de Deus diz em Atos 19, 13 a 16. Alguns dos judeus que viajavam de cidade em cidade, expulsando demônios, tentaram usar o nome do Senhor Jesus para libertar aqueles que estavam possuídos por demônios. Eles disseram: Eu lhes ordeno que saiam em nome de Jesus, a quem Paulo proclama. Os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era sumo sacerdote, estavam fazendo isto. Mas o demônio lhe disse: Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas quem são vocês? E o homem que tinha esse demônio se lançou sobre eles e, dominando a todos, bateu neles até que fugiram daquela casa nus e feridos. O mundo espiritual é real e existe uma verdadeira batalha por sua vida. E não se trata de uma guerra de paus e pedras. Antes, envolve uma guerra estratégica carregada de engano e todo tipo de artimanha diabólica. Dizendo isto, não quero enaltecer o diabo como sendo inimigo superpotente, jamais. O nome de Cristo está acima de todo nome e tem toda autoridade. Quero apenas deixar claro para você que o inimigo não deve ser negligenciado. Antes, devemos nos esconder em Cristo todo o tempo, em todas as fases de nossas vidas. Nossa guerra também é estratégica, e nisto o jejum é uma arma por excelência. Pelo jeito, nossa rainha sabia disso. Será que ela também tinha o hábito de fazer alinhamento toda semana? Por isso era tão esperta? Vejamos alguns detalhes sobre o jejum. Primeiro, o jejum nos conduz a uma sensibilidade diferenciada para adentrarmos lugares espirituais específicos. O jejum nos dá coragem para agirmos segundo o nível exigido, segundo a necessidade do momento. O jejum nos dá consciência da importância de que, quanto mais subimos em Deus, mais devemos nos sacrificar pela nossa missão específica. O jejum nos faz prudentes perante as realidades da guerra espiritual. O jejum nos permite receber mais de Deus, uma vez que estamos mais sensíveis e voltados para o nosso espírito. Mas e quando a negligência?
E quando negligenciamos essa arma tão poderosa? Então, quando negligenciamos o jejum, estamos nos tornando insensíveis, falhando em nossa visão, perdendo noção espiritual de nosso contexto, agindo aquém do lugar espiritual que já chegamos. Isso não é usufruir da herança. Agindo sem a sensibilidade estratégica necessária, agindo sem autoridade, brincando com o mundo espiritual. Esther era sábia, considerava o jejum antes de grandes ações. Então, querido jovem, se organize aí. Você precisa jejuar, viu? Vamos para o terceiro ponto: oração determinante. Esther se posiciona em oração pelo povo. Como rainha, age bem naturalmente, mas apoiada por uma vida de oração. Vamos colocar uma lupa de novo? A oração diferencia homens comuns de reis. A oração nos permite tocar o poder de Deus proporcional ao nível que já chegamos em Deus. A oração atrai o favor do rei. Homens comuns recebem a bênção de Deus. Reis, em oração, recebem o favor. Bênção e favor não são a mesma coisa. Não seja infantil. Às vezes nos comportamos, nos empolgamos com a bênção, sendo que a maturidade nos leva a desejar o favor. A bênção foi dada a Ismael. Talvez é dada ao seu vizinho aí. Mas o favor foi dado a Isaac. Pense bem. Para tocarmos as pessoas no nível em que estamos e num contingente à altura, não precisamos só da bênção, precisamos do favor. Você pode ter a bênção, pois Deus é misericordioso, porém pode não estar debaixo do favor. Bênção é algo para um homem. Favor é algo que passa por um homem e toca milhares. Esther era rainha, não bastava só a bênção, ela precisava do favor, a fim de salvar toda uma geração de hebreus que corriam risco na Pérsia. A oração de Esther então foi pedindo o favor de Deus. Como rainha, precisava salvar seu povo. Oração madura capturou a atenção de Deus para uma ação nivelada com o nível que estava, de acordo com seu posto no reino da Pérsia. Essencial e determinante quanto a seu propósito. Quando abdicamos de oração, estamos abrindo mão da revelação de Deus para um momento específico de nossas vidas. No reino de Deus, oração e revelação caminham juntos. No reino, quanto mais revelação, mais autoridade, mais constância em nossas vidas. O cetro do rei foi direcionado para Esther quando ela entrou no salão, mas o coração do rei foi direcionado antes, quando ela estava em oração. Precisamos urgentemente ter uma vida de oração consistente e real, se quisermos cumprir nosso destino profético. Ufa! Acabou, né? E olha que foi só o primeiro dia. Vamos às questões. Primeira questão: a bênção é maravilhosa, mas o favor é eterno, sendo o grande desejo do coração de Deus. Explique. Explique com carinho. Segunda: Esther, através da oração, acionou as chaves de governo sobre a situação e sobre o povo. Explique aí pra gente. Terceira: do estudo em questão que abordamos, aponte 4 pontos fundamentais que lhe chamaram a atenção. E para terminar, aquela questão lá de cima. Por que Esther era voluntariosa? Pense bem, jovem. Esther, como rainha, do ponto de vista dos homens, poderia até se livrar da chacina. Ou, por um tempo, se livrar. Pense comigo, matar uma rainha não é tão simples assim. Mas ela não optou por este caminho. Antes preferiu agir e viver segundo o posto e nível que Deus, em sua infinita graça, havia lhe concedido. Ela se voluntariou a viver ou morrer por sua missão. Esther sabia que, como rainha, tinha que pagar um alto preço, correr grandes riscos, pois sabia que tinha a chance de salvar sua geração. Qual será, jovem, sua chance, hein? Onde a graça de Deus lá já lhe concedeu chegar? Fique firme aí. Nosso segundo gigante está no forno. Vai chegar sábado para você. Alguém que certamente lhe apresentará as chaves do cotidiano. Graça e paz e até a próxima. Que Deus te abençoe. Jovens de joelhos, nós trabalhamos porque acreditamos em você. Grande abraço. Deus te abençoe. Amém.